Ó, meu coração começou a machucar. Opa, ali vai te largou. Não. Aí, agora é assim. Ainda não. Pô, machucou. Não. Isso te machuca. Fala Isso machucaria meu coração. E vai falar Bastante. dele na Semana Santa. É isso. Jorge Jesus, Mauro César Pereira, parece que está no bico do corvo no comando do Fenerbahçe. Parece que não tá. Olha aí. É por isso que é bom ter o Mauro César, que é informação. Domingo, o Fenerbahçe jogou contra o Besiktas em casa, fez 1-0, aí aos 6 minutos do segundo tempo, o Wellington, que foi um zagueiro do Flamengo, já veterano, foi expulso, jogador do Besiktas. O Besiktas ficou com um homem a menos, 6 do segundo tempo. Virou para 4-1 com 10, o Besiktas. Terminou 7 pontos lá na pontuação. Terminou 4-2 o jogo. No final, o Fenerbahçe fez um golzinho nos acréscimos, e aí a chapa do Jorge Jesus esquentou, né? Porque essa derrota, se vence o jogo, o Fenerbahçe estava ainda no encalço do líder. 4 pontos do Galatasaray. Tem um jogo a menos, então poderia se aproximar. Como perdeu, ficou um clima de desesperança com relação à chance de ser campeão turco. Eu falei, desde domingo à noite, eu tenho trocado mensagem com um colega da imprensa turca e ele diz, olha, aqui a gente acha que é questão de tempo para ele cair. Só que tem um jogo quinta-feira pela Copa da Turquia, que é um título possível, né? É um mata-mata. Se você está jogando é porque você ainda pode ser campeão, evidentemente, não foi eliminado. Então ele acha que isso pode dar uma sobrevida ao Jorge Jesus. Ou seja, hoje é terça-feira, o jogo já é quinta, mas eles lá acreditam que ele não vai ficar, não. É uma questão de tempo. Poderia até ter caído já, pode ser que caia antes do jogo. Mas ele não renovaria. Essa é não renovar é certo. Em maio, né? Ele lembrar se Kayserispor. Mês que vem, então. Ele já disse, inclusive, que não vai ficar, mas os caras estão pensando em... agora, dia 6 dos 4. E isso iria balançar o coração de flamenguista. Por isso que ainda... Esse colega lá do jornalista turco falou, por isso eu acho que eles não mandaram ele embora. Tem um jogo quinta-feira, então isso vai dando uma sobrevida. Mas ele não deve ficar e eles acham que ele pode cair a qualquer momento. Jorge Jesus... Depende de rescisão contratual, discutir multa, aquelas coisas. Em maio. É o que eles acham lá. Dentro de 4 semanas, por exemplo, né, se ele não cair antes... Não, 7 pontos no 9. Mas tem um jogo a menos. Ainda, amigo. Poderia cair para 6, aí ter o jogo atrasado para 3, aí teria o confronto, poderia igualar. Aí o meu coração vai à loucura. É isso aí. O Vitor Pereira... Meu Vitor coração. Pereira estava com o salário da sogra, o Jorge Jesus dos amantes, né? Mas é isso que eu tô Então, falando. voltando pro Brasil. Porque ao mesmo tempo que o meu coração vai machucar, o Mauro César vai à loucura. Que aí a Flá Mimimi já vai começar a falar. Todo, né? Eu acho que isso está mostrando, assim, eu acho o Jorge Jesus um ótimo técnico, mas nenhum técnico tem certeza de sucesso em lugar nenhum. É apenas isso. Ele pode voltar e ser um sucesso, pode ser um fracasso. E se ele voltasse ao futebol brasileiro para treinar o Flamengo, ou o Corinthians, ou qualquer outro clube, ele já encontraria aqui um outro cenário, porque 2019 era uma coisa, agora é outra. Eu acho que houve algumas mudanças, mais técnicos de fora, eu acho que os conceitos mudaram. Ele enfrentaria uma outra situação. No caso do Flamengo, se ele fosse o técnico, é um outro grupo de jogadores. Os remanescentes não são aqueles jogadores que ele encontrou, que não tinham história no clube. Eles ganharam o campeonato com o Jesus e sem o Jorge Jesus. Eles ganharam o campeonato, depois disso, com o Rogério Ceni, ganharam com o Dorival e podem, domingo, ganhar um título estadual com o Vitor Pereira. Quer dizer, já com 3 técnicos diferentes. E foram vice-campeões do Brasileiro, da Libertadores, com o Renato Gaúcho. Né? Só o Domenech que não ganhou o título e tal, foi uma passagem muito breve. Assim, mas ainda assim... Paulo Souza também. E o Paulo Souza. Ainda assim, o Domenech foi demitido com 72% de aproveitamento. Pois é, então, assim, outros passaram 6 técnicos contando o atual depois dele. E outros foram campeões. Então, os jogadores remanescentes já não são aqueles jogadores que ele encontrou em 2019 que queriam ainda escrever uma história no clube. Esses caras têm uma história muito maior do que a dele. O caso do Gabriel, o caso do Arrascaeta, o caso do Bruno Henrique, o caso do Felipe Luiz, é o caso do Rodrigo Caio, que são caras que estão lá desde aquela época, por exemplo. Everton Ribeiro, que estava até há mais tempo. Então, acho que fica bem claro, mas eu falei, né, aquela coisa, né, tem a seita do Simeone, que no Brasil tem a seita do Jorge Jesus. Não se trata de não gostar dele ou de não reconhecer o que ele fez, pelo contrário, mas de entender que nada é certo. E outra coisa, tem muita gente que demoniza lá o sistema de 3 zagueiros, xinga o Vitor Pereira. Os caras não se informam. O Fenerbahçe joga com 3 zagueiros. Domingo tomou um pau jogando com 3 zagueiros. Ele joga, até o Arão já jogou de zagueiro, inclusive improvisado ali. Nem é mais improvisado, que já jogou com o Rogério Ceni também aqui, como zagueiro, já está acostumado. E jogou também no Benfica várias vezes com linha de 5 e com 3 zagueiros. Então, se o Jorge Jesus chegasse aqui amanhã, se o Vitor Pereira fosse convidado para trabalhar num clube qualquer, fosse embora, o Jesus entrasse no lugar dele, talvez ele mantivesse até a estrutura de time, de 3-4-3 e coisa parecida. Mas
Então, assim, vai ficar essa coisa, assim, oba-oba danado. Pode ser que ele venha para cá, se ele for demitido amanhã, por exemplo, já veio passar o carnaval, né, Vanderlei? Vai passar a Páscoa, com coelhinho, né, comer uma bacalhada aqui no Brasil também e tal. Porque São Paulo já não está pelo Rio também, não, Mota? O São Paulo deve estar em Búzios, né? Que tem casa lá, ele deve estar lá. Você iria buscar no aeroporto? Comendo um camarãozinho lá, tomando uma cerveja. Você iria buscar no aeroporto, Lógico. Jesus? Claro. Jorge Jesus, Botaria no ombro? O Jorge Jesus eu busco até na Turquia, irmão. Eu vou lá, pego um voo. O presidente da Vamos, mister. tá aqui, ó. Sim. Mas isso eu assumo, irmão. Vou te falar, Jorge Jesus é um cara que o que eu vi o Flamengo jogar com o Jorge Jesus, eu nunca vi jogar. Então, eu tiraria a prova. Eu só tiraria essa prova. Deu errado, pronto, chupa pilhado, cala a boca pilhado. Mas, pô, eu nunca vi o Flamengo jogar daquele jeito. Ah, mas nos outros não deu certo. Azar, no Flamengo deu. Eu tô falando do Flamengo. Agora, eu concordo com o Mauro. Mesmo. Sim, é um cara de pau. Eu concordo. Nos encantava mesmo. Agora, O futebol do eu Flamengo concordo com o Mauro. Pode chegar aqui e não ganhar nada. Vai ser uma decepção? Vai. Mas do jeito que ele saiu pra mim como o maior técnico da história do Flamengo. Pra mim, diante de tudo que tinha acontecido, ele chegar e fazer aquele time jogar daquele jeito. E Mauro César Pereira falando de Flamengo. O time desembarcou em Quito, no Equador, no início da noite dessa segunda-feira, para a estreia da Libertadores contra o Aucas, né? O time vai para campo na quarta-feira, às 7 horas da noite, pela primeira rodada da Libertadores, e vai treinar à tarde, na véspera da partida, no estádio Atahualpa. Agora, uma pergunta que eu faço. Titular no clássico contra o Fluminense no último sábado, o volante Thiago Maia foi cortado da delegação rubro-negra. Vidal é o principal candidato para fazer dupla com o Gerson para o meio-campo. O Flamengo, com essa força máxima, né? Ao contrário do Palmeiras, ele deve escalar o time titular para a estreia, até porque saiu na frente do Fluminense. Ou você acha que tem chance de poupar alguns titulares? Que é aquilo que a gente está falando também, né? Nem tem titular Flamengo não tem titular. tanto assim no Flamengo, porque começou jogando com Matheus França e Everton Cebolinha no Fla-Flu. Acho que ninguém é titular hoje no Flamengo. Ele vai, acho que mudar bastante o time, até talvez pela característica do adversário. Eu imagino que ele vai fazer o quê? Vai escalar um time para ficar mais com a bola do que um time para correr. Você vai escalar um time para correr muito na altitude, para fazer pressão no campo do adversário. Eu acho que ele vai escalar um time mais técnico para ter mais a bola, tentar cadenciar o jogo, tirar a velocidade. Me parece mais adequado do que jogar tentando um jogo de intensidade. Ele vai tentar, imagino eu, aguardar jogadores que foram titulares no domingo passado para o próximo, do sábado passado, aliás, para o próximo domingo contra o Fluminense. Ou seja, tê-los mais inteiros para poder repetir a estratégia do jogo passado. E hoje eu acho que o jogo de amanhã é bem diferente. Então eu acho que ele vai mudar muito o time. Muito, talvez, sei lá, não digo o time todo, mas 6, 7 jogadores, ou até mais. O Aucas, Mauro, está em 12º no campeonato equatoriano, onde tem 16 clubes, e no final de semana empatou com o Libertad. O time 2-2. O time foi todo modificado, né? Perdeu vários jogadores, está sendo reformulado. 5 pontos em 4 rodadas. Está sendo reformulado durante o campeonato, fez vários amistosos antes aí de começar a temporada. Eu conversei também com um colega da imprensa lá do Equador, ele acha que vai jogar fechado, que vai jogar trancadinho ali, esperando, e jogando no contra-ataque. Mas é um time que está muito diferente do time que foi campeão, né, equatoriano na temporada passada, porque perdeu o número de jogadores. Então, é um time que está passando por essa transformação. Mas eu acho que ele vai poupar não, ele vai mudar o time. Isso aí o torcedor do Flamengo pode se acostumando. Vai ser assim. Você acha que o Flamengo não vai ter um time titular? Não vai ter. Ele vai escalar de acordo com o adversário, com a competição, com minutagem, com essa coisa toda. Então, essa discussão toda, o Gabigol, a dupla foi desfeita. Ele vai jogar com o Gabigol e Pedro, vai jogar com o Gabigol, vai jogar com o Pedro, vai jogar com o Bruno Henrique. Ele pode jogar com o Bruno Henrique e Gabigol daqui a algumas semanas e Cebolinha e Pedro. De repente, ele pode ter 2 duplas. Não tá ruim não, né? Bruno Henrique, Gabigol, Cebolinha e Pedro, poder revezar as duas. O que eu acho que ele não vai fazer é o que fez ano passado o Dorival. Elegeu um time principal e um outro time que jogava o Campeonato Brasileiro. E as Copas jogavam com esse time que era o titular. Ele acha que ele vai misturar o tempo todo de acordo com uma série de questões. Como eu falei, a competição, o adversário, se viaja ou não, se é no Rio, se é fora, a questão da minutagem. O próprio Gabigol ficou fora porque ele era do final de semana. Ele é o jogador que mais minutos jogou na temporada. Ele ficou 3 dias dos 9 de treinamento sem treinar. Eles treinaram 9 dias, que teve as folgas no meio. Então, 3 dias ele não treinou, em 9 dias. Ou seja, ele não treinou com todo mundo o tempo todo. Fez só um condicionamento físico lá e tal. Ou seja, por que ele fez isso? Porque ele estava lá com um probleminha lá muscular que poderia se agravar. Eu acho que a discussão pode ser por que não pararam ele antes, né? Naqueles jogos insossos do Campeonato Carioca.
Ele estava jogando toda hora. Por que o jogador... O Vitor deu essa coletiva proteção? falando isso e o Gabigol falou a mesma coisa. Eu estava jogando com incômodo. Pois é, então por isso que ele ficou no banco. Até a mesma jogou, conversa. né, e entrou no segundo tempo e ajudou lá o time, lá no momento que ele fez as substituições. Eu acho que ele vai mexer agora a cada jogo. Essa coisa de os 11 titulares, como acontece lá fora, que eu falo sempre, você traz um técnico europeu, fica cobrando do cara que ele tem um comportamento técnico brasileiro, pô. Eles são assim, eles agem assim, eles trocam o tempo todo, os times mudam. Escala o time do Liverpool e do Chelsea que vão jogar daqui a pouco. É difícil. O do Real Madrid você escala, né? O do Real Madrid muda pouco. Não, agora tá mudando muito, porque o Modric tá final de carreira, mas O Toni Kroos já ficou fora do jogo da Champions League. O Camavinga joga de lateral esquerdo, E é joga isso. por dentro. Não, mas quando eu digo aquele jogo grande, tá? O jogo grande, o Guardiola muda. Ele tem time titular quando ele pega um clássico na Inglaterra. O Real Madrid contra um Barcelona, é difícil ele não entrar com aquele time titular que a gente conhece. Não, às vezes muda. Muda sim. Clássico, quando eu vejo, não muda É que o Real Madrid muda sempre, mas não muda muito. 2, 3 peças, né? Às vezes o Alaba joga de zagueiro ou de lateral, quando o Rodrigo joga. Mas vocês acham certo isso? Vocês acham o melhor? Eu acho que sim. O treinador Eu mudar? acho que sim, porque você não tem como jogar com o mesmo time toda hora, é impossível. É impossível, não tem como. Assim, é impossível você ter rendimento, porque é questão física. O futebol é muito físico, não tem como. Ainda mais da maneira que, no caso específico do Vitor Pereira, que ele quer jogar. Ele gosta de um time que pressione alto. Esses caras têm que estar inteiros, não tem como. Aliás, uma das coisas que as pessoas ficavam encantadas com o Jorge Jesus é que o Flamengo pressionava alto, né? Ele também é adepto desse tipo de sistema de jogo. Agora, isso que eu pergunto, por que o time do Flamengo do Jorge Jesus aguentava essa forma de jogo e o de hoje não? Por que aguentava? Porque ele não jogava a Copa do Brasil, então tinha menos jogos para disputar. Foi um período de 6 meses. Ele não teve uma temporada inteira. Aquela temporada de sucesso ele pegou do meio para o final. Né? Alguns jogadores chegaram durante, se condicionaram. Tem jogador que nem jogou a Copa do Brasil. Chegaram ali, foi logo eliminado. Ele foi logo eliminado pelo Atlético Paranaense. Ele Porque aquele time, eu lembro, jogava todos os jogos. Não falava, não vai poupar, mas não jogava todos os jogos, não. Fisicamente a coisa muda, ele né? Não, mas ele calma aí, não trocava. eram os mesmos jogadores. Trocaram. Mas tem um monte de jogador que era da época de Jorge Jesus ali. Sim, não, Óbvio não que todos. você fisicamente você não perde são 4 anos. a Sim, mas boa minoria parte. jogou com o Jorge Jesus. Ah, mas tem muito jogador lá ainda que Davi jogou Luiz com o não Jorge jogou, Jesus. Ayrton Lucas não jogou, Santos não jogou, Pablo não jogou, Léo Pereira não jogou, Varela. O Varela não jogou, Vidal. Thiago Maia não jogou, Vidal não jogou, aí jogou o quarteto. Mas o Flamengo, ó, eu falo assim. quarteto E o Pedro, fundamental em 2019. jogou pouco, inclusive. Por isso que é bom. O Pet ontem participou com a gente aqui, né? Falou a mesma coisa que o Maldo. Traz um treinador estrangeiro, não é o pensamento de treinador brasileiro. Só que o Flamengo se desse luxo. Por exemplo, o Flamengo se chegasse hoje, amanhã, e ele fala assim, ó, vai entrar Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Ou se o Bruno Henrique tivesse inteiro. Se dá o luxo de ter jogadores importantes, você rodar. Cabe aos caras manter, por exemplo assim, o Corinthians. Vai jogar Yuri Alberto e Roger Guedes. Quem é os reservas? Tá perdido. Os reservas do Flamengo, o Flamengo tem um... Os reservas não, porque eu falo assim, ó, o Everton Cebolinha não é um jogador qualquer. O Everton Cebolinha titular da seleção, melhor jogador de Copa América. Isso vale. Pedro, Bruno Henrique, isso vale voltaram na forma. Isso vale. Dá pra fazer o... Isso vale, a meu ver. Não joga o Varela, joga o Mateuzinho. Também para quem não tem banco estrelado. Então, porque é uma questão, 30 jogadores, 32 jogadores, tem alguns aí, 35 jogadores. Você não usa nunca esses caras, é uma laça lá. Você tem que, ou é melhor você ter um elenco mais enxuto, mas utilizar os caras. E, claro, a gente defende aqui a presença da informação. O Thiago Maia não da viajou, ciência. né? Vai estourar. Vai jogar provavelmente o Vidal. Olha quem vai jogar. É o Vidal, não é um jogador qualquer. Ele não tá Vai ver se os jogadores do Alcas não vai pedir autógrafo e camisa pro Vidal. Vai pedir. Olha, Palmeiras, se por acaso usar um time totalmente reserva, acho certo. Nós estamos falando de um time que está cabeça a cabeça com o Flamengo, é o time mais importante do Brasil. É a hora de saber se os caras... Você pode usar os caras ou não. Você pode contar com esses jogadores ou tem não. 11, né, professor? Sabe, a gente... Era piada. Vocês lembram? A gente fazia piada. Tipo assim, tem jogador que está no banco e com um perfil de que, pelo amor de Deus, não lembrem de mim. Quando o técnico olhava para o banco para pensar em alguma alteração, o cara se escondia lá no fundo, ele escorregava, já tirava até a chuteira, ficava só com o meião lá, para saber que ele não estava nada disposto a entrar. Entendeu? Quer dizer, é o cara que está acomodado. Tem que pôr o cara para jogar, para saber se você pode contar com ele ou não. Se está dando só despesa ou não. É isso. Eu acho que isso vale para time
top e também para que. É isso que você fala. Quando você tem uma cavalaria tão forte, você fecha o olho aqui, eu fecho o olho aqui, o Flamengo vai com. Fica o Santos no gol, aí vem Mateuzinho, Pablo, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Vidal, o Pulgar, né? O outro chileno, né? Pulgar, Thiago aí Maia. você tem. Aí não. Que eu falo, você que acha que o titular. Pulgar e Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, aí você tem Gabigol, você tem. Pô, é muito jogador bom. Muito jogador bom para não rodar. E tem um detalhe, essa é uma lenda, né? Essa história do. O Jesus não poupava, né? Então até peguei aqui a matéria aqui, tem um levantamento. 39 jogos do Flamengo com ele em 2019, em 8 jogou o time titular. 8. O Bruno fala isso direto no programa. E ele trocava o quê? 4, 5 jogadores. Então ele não trocava todo mundo, mas ele revezava os jogadores. E tinha jogos como contra o Fortaleza, do Rogério Ceni, lá no Ceará, que foi perto da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que ele colocou todo reserva. O gol da vitória do Renier, a jogada com o Vitor Gabriel, joga Renier, joga todo mundo. Então ele fazia realmente um revezamento, só que ele tinha um elenco mais enxuto, então ele não tinha tantos jogadores para revezar, ele não tinha as semanas de Copa do Brasil para jogar, ele tinha livres, que foi eliminado rápido, então essa era uma vantagem, algumas semanas ali que ele podia recuperar e treinar os jogadores, e quando terminou o ano ele pediu vários contratados, ele pedia já na época, só que não tinha como contratar. Aí quando virou para 2020 ele pediu Léo Pereira, ele pediu Michael, pediu um monte de jogadores. Vários jogadores ele pediu. Por quê? Ele queria ter mais gente para quê? Para revezar os jogadores. Claro, o cara também é português, também é europeu, vem com essa mesma mentalidade, que é o entendimento deles, que não é uma questão de escolha. Se você falasse assim, olha, os seus jogadores são todos eles super atletas que não se cansam nunca, e eles não se machucam, e eles não ficam cansados, pode jogar todo jogo com ele. O cara fala, tá bom, então me dá os 11, né, mais uns 3 ou 4 aqui para dar uma mudança tática e tal, eu jogo com os 11, sai mais barato até, né, mas não, os caras não aguentam, é isso. Aí tem aquela comparação rasa, assim, não, mas o trabalhador, gente, é diferente, a função específica do jogador de futebol, ele é um atleta, ele depende do desempenho físico, e ele enfrenta um outro cara, que se estiver mais bem preparado, vai ganhar as disputas de bola, vai ganhar na velocidade, vai ganhar no alto, na cabeçada. Então você não está jogando sozinho. Por isso você tem que estar muito bem fisicamente. O próprio time do Flamengo no começo agora do campeonato era questionado que o time está morrendo, fisicamente está mal. Agora já mostra um progresso. Por quê? Está treinando, vai melhorando a questão física. E no jogo de sábado passado, quando ele faz as 4 trocas, é justamente o quê? Os caras que entram... eu vi isso depois. Não, eu tinha que ter começado com eles. Pô, você acha que os 4 tivessem começado, o jogo ia ter aquela força, aquela intensidade? Não ia ter. Eles entraram já na segunda metade do segundo tempo. E ele fala isso na coletiva. Aí eles entraram para liquidar o jogo. Ele pegou os 4 coringas e falou assim, entra aí. E resolve. Aí mudou completamente o jogo. A bola ficou... O Flamengo trocou passe mais de 1 minuto no lance do segundo gol. O Fluminense do Fernando Diniz, que adora até a bola. Ficou 1 minuto trocando passe. Tchum. Aí o Ayrton Lucas viu olhar o corredor, rasgou a defesa, cruzou, saiu o gol. E no gol já tem 2 caras na área. O Gabigol, que não alcança a bola, e o Pedro, que faz o gol. Ou seja, ele usou o elenco de uma maneira inteligente. Nesse jogo agora, talvez os 4 comecem. O Gabigol, Everton Ribeiro, o Vidal e o Felipe Luiz. Ele pode dar um descanso para o Ayrton Lucas, por exemplo. Né, professor? Tem um elenco farto, né? Uns farta tudo. Outros são fartos. Ainda tem aquele Matheus, que para mim um dos melhores Matheus é o... Gonçalves. O que é habilidoso. É o Gonçalves. Esse, pra mim... É que ele pôs no final do jogo. Né? Esse cara joga demais. Esse garotinho tem 17 anos. Esse vai ser... Esse vai ser uma promessa. Eu gosto desse aí. O Matheus França tem mais nome. A base vê o Matheus França como esse já fez 19 agora, né? O outro tem 17, vai fazer 18. Mas esse é craque. Esse é craque. Matheus Gonçalves. Esse é craque. Você acha craque? Ele é habilidoso, mas não sei se ele toma as atitudes certas. 17 anos. 17 anos. Você, nessa idade, você não toma atitude certa? Tá bom, mas eu não falo que eu sou craque. Eu nunca falei que eu sou craque. Não é Caíba, fica gritando aqui no programa que é Caíba. Ele tá falando que eu sou craque. Você não fica gritando aqui que é Caíba? Não, incaível não é craque. Incaível você Caíba é craque. É outra coisa. Ai, meu Deus. Não, esse é craque.